Olá pessoal, hoje eu venho trazer um tema aqui para vocês que realmente está na ordem do dia. Os crimes brutais. Por vezes as pessoas imaginam que a brutalidade no crime ela é típica de pessoas psicopatas. Imaginam que os psicopatas são todos criminosos. Não, eles não são todos criminosos. Diria que a maioria deles jamais cometeu um crime de tal espécie, de tal brutalidade que venha a ser punida. Na verdade, eles estão ao nosso lado cometendo pequenos atos de proveito pessoal e que não soam como crime, embora os danos sejam irreparáveis e sejam grandiosos. Não obstante, não são crimes punidos de acordo com o nosso Código Penal. Portanto, é importante que tenhamos em conta que, primeiro, psicopatas não necessariamente são criminosos. Unicamente nós temos na nossa população geral 5% de pessoas psicopatas. Em populações carcerárias esse número é 4 vezes maior, então temos 20%, ou seja, 1 a cada 5 pessoas tem esse elemento de psicopatia, ou esse atributo, esse traço de personalidade de psicopatia. Não obstante, não significa que vão matar. Por vezes, quando a gente encontra num programa de TV, por exemplo, numa discussão em rádios sobre crimes, é comum que o comunicador diga um psicopata e que a população diga fulano é psicopata. Não necessariamente é psicopata. Os crimes são cometidos por pessoas comuns, como você, como eu, e que em um momento de raiva, de descontrole, pode cometer um crime. Também são cometidas por pessoas que têm um elemento muito forte de honra. Por exemplo, no Nordeste é típico quando você fala mal de uma pessoa, de um parente, por exemplo, isso tende a gerar no indivíduo um sentimento de revolta, um sentimento de justiça, que não se fale mal. Por exemplo, se fala mal da mãe de alguém, com certeza não se perdoa e pode sim via vias de fato, via cometer crimes. Portanto, não necessariamente crimes brutais são cometidos por psicopatas. Eles podem fazer? Claro que sim, claro que eles podem fazer. Não obstante, a diferença de um psicopata, por exemplo, para uma pessoa normal ou uma pessoa cuja honra, o elemento honra, seja muito ressaltado, é que o psicopata mata com um propósito. E não necessariamente esse propósito é de vingança, esse propósito diz respeito a um excesso de raiva de uma pessoa, mas o faz de forma instrumental. Então, mata alguém em geral, não significa que sempre é assim, como um meio para alcançar um fim. Então, alguém que se atravessa ao meu caminho, alguém que está ali impedindo que eu obtenha uma vantagem, esse alguém eu posso tirá-lo do caminho. E uma das formas mais drásticas é matar essa pessoa. Então, como é que eu vou matar? Eu vou matar com sinais de crueldade? Comumente, não com sinais de crueldade. Eu vou eliminar. Então, por exemplo, usando arma de fogo, um disparo suficiente para matar? Pois não se prossegue naquela ação. Não se faz algo mais do que eliminei o indivíduo do meu caminho. Mas já digo a vocês, não significa que se matou por desejo de matar. Não há o desejo de matar. Estou falando de um indivíduo meramente psicopata. Não estou falando de um indivíduo que tenha outros transtornos, mas estou falando de alguém psicopata. Então ele mata, sobretudo, para eliminar do seu caminho um obstáculo à obtenção de uma vantagem, de um desejo, da satisfação de uma necessidade. Então, os psicopatas são muito guiados em razão de seus impulsos. Então, são impulsos, são desejos, mas veja, esses impulsos eles têm uma finalidade em geral. Agora, isso sim, a gente não pode esquecer, se você estiver num caminho de um psicopata, com certeza ele vai agir de forma a te tirar desse caminho. E pode sim, com essa impulsividade, cometer um crime
de uma forma violenta e de uma forma que expressa a raiva dele por você estar no caminho, mas não necessariamente ele vai fazer dessa forma. Então é importante que tenhamos em conta, nós, pessoas normais, comuns, podemos cometer crimes em momentos de grande raiva, de grande descontrole, que pode acontecer com qualquer um de nós. 3 segundos são suficientes para nos tirarem essa calma, esse autocontrole. E por vezes nós temos situações como essa no trânsito, em festas em que as pessoas se desentendem. Então são diversos contextos que podem fazer com que você se descontrole, você passe do ponto e cometa atos que são não somente agressivos, mas criminosos. Nós podemos também cometer esses atos por termos esse elemento de honra. Reitero, no Nordeste, muitas vezes quando você chega na penitenciária e faz uma pergunta acerca de determinado preso, a informação que você tem do pessoal do presídio trata-se de uma pessoa boa, que cometeu um crime em um momento determinado, mas aqui não causa qualquer problema. Por que não causa qualquer problema? Porque, na verdade, o cometer o crime se deveu a esse elemento de honra. Eu tenho que honrar a minha família, eu tenho que honrar a minha filha, a minha mãe, ao meu filho, ao meu grupo. Então, para lavar a honra, por vezes se usa o sangue do outro, então se mata como forma de justiça, de promover uma ação de dizer, olha, eu não concordo, eu de fato não admito que você fale assim da minha família, do meu amigo, da minha namorada ou de quem quer que seja. Então, é possível, e é possível também que se mate em razão desse traço de personalidade sombria. Então, especificamente esse traço de psicopatia. Esses indivíduos, eles estão orientados a eles mesmos. Então, o que interessa são os seus interesses, são os seus propósitos. Eles não estão de olho ou tentando agradar a pessoas outras. Então, em realidade, pessoas que são psicopatas, eles focam em si mesmas, eles tendem, ou elas, essas pessoas, tendem a buscar o seu prazer e não importam os interesses das demais pessoas. Então, elas sim podem cometer atos delituosos, inclusive o crime, e o fazem com uma frieza espetacular. Então, cometeu um crime, assassinou alguém, se você perguntar ou indagar, tentar investigar e descobrir que ela é a responsável, com certeza não sentirá qualquer culpa ou remorso. E mais, falará sobre o crime, o descreverá como quem descreve qualquer situação cotidiana. Então essas pessoas não vão estar tementes ou vão estar preocupadas pelo juízo dos demais. A propósito, o que os demais pensam acerca dela não importa qualquer coisa, então elas não estão preocupadas com a avaliação alheia. E se cometerem um erro, como por exemplo pode ser um crime, professor, no futuro é possível cometer? Sim, eles não aprendem com os erros do passado, então podem ter cometido quaisquer que sejam as falhas, tornarão a cometê-las se o ambiente, se a situação assim o exigir. Então são pessoas que de fato exigem a nossa máxima atenção, elas podem estar em qualquer lugar, como eu já falei previamente, no contexto carcerário, na prisão, nós encontramos pelo menos 1 em cada 5 pessoas com esse traço de psicopatia. Na população em geral, talvez até subnotificado, nós temos 5 em cada 100 pessoas, então nós temos aí pouca gente. Então em cada 100 pessoas vamos encontrar 5 com um traço de psicopatia. Isso aí é importante que tenhamos em conta esse número de pessoas que apresentam esse traço, para que a gente saiba também que elas podem estar ao lado, elas podem viver na casa ao lado, ou o que é pior, dentro de sua casa. A psicopatia, pessoal, é um traço que faz com que a pessoa busque, acima de tudo, vantagens pessoais, e nessa direção, se precisarem assassinar alguém, o farão, mas não o farão gratuitamente. Então, vamos parar com aquela ideia de que psicopata sai por aí matando todo mundo e que todo crime brutal deve ser atribuído ao psicopata. Não, não é bem assim. Nem todo crime brutal é
ou pode ser atribuído a um psicopata. Existem outras possibilidades. Inclusive, como eu já falei, pessoas normais como você, como eu, como muitos que nos acompanham, mas nós não fazemos por premeditação, nós não fazemos com o propósito de tirar do caminho aquela pessoa, senão em resposta a um contexto e que nos fez agir de forma precipitada, descontrolada para matar, ou pautados por honra, pautados por esse elemento que é muito determinante em culturas mais tradicionais. Psicopata, reiterando, não mata de graça, mata com propósito, mata porque você está no caminho, mata porque quer ver você fora. Por quê? Porque você está impedindo que essa pessoa obtenha as vantagens que ela pretende obter. Agora, se você é um obstáculo, corre sério risco, porque se de fato a única alternativa que ela tem é matar você, o fará sem pensar duas vezes e mais, de forma fria, sem se preocupar com suas razões, seus pedidos, seus apelos, não me mata por favor, e isso não importará para nada, matará, pode ter certeza. Se você estiver impedindo um propósito, ela sim o eliminará do caminho, sem tirar culpa nenhuma, remorso pelo que fez nenhum, e se for falar sobre o crime, o fará de forma tranquila, amena, que nem parece que está relatando um crime, parece até que está relatando que foi à padaria comprar alguma coisa e retornou. Por quê? Porque essa é a característica, frieza absoluta. E isso é uma vantagem para elas, porque conseguem falar sobre coisas diversas de forma que você não se dá conta que por trás há um crime, que por trás há uma ação malévola, que eles prejudicaram alguém. Portanto, pessoal, fica aqui o resumo que é: psicopata não mata à toa, psicopata mata com propósito. Nem todo crime brutal pode ser atribuído a um psicopata. Existem outros elementos que precisam ser considerados antes de sair chamando todo mundo de psicopata porque cometeu um crime brutal, tá bom? Fica aí, pessoal, um forte abraço. Nós estaremos aí em outros vídeos explorando outros elementos da psicopatia ou do narcisismo, do maquiavelismo, tá bom? Acompanhe a gente aí no canal e, por favor, já aproveita para dar um joinha, inscrever, compartilhar com os seus amigos o nosso vídeo, que queremos trazer ainda muitos mais conteúdos para você. Muito obrigado.